Então, boa noite a todos. Gostaria primeiro de agradecer a presença de todos aqui, agradecer a professora Liliane e a Natália, que estão dando apoio para a gente aqui hoje. Vou fazer uma breve introdução da professora Liliane, que vai trazer essa experiência com relação às metodologias ativas para a gente hoje. E aí passo a palavra para a Dani, para fazer a abertura, e logo em seguida a professora Liliane começa. Então, professora Liliane Parreira Thanos Gontijo, é docente da Faculdade de Odontologia da Federal de Uberlândia, especialista em processos educacionais em saúde, em tecnologias construtivistas, ênfase em metodologias ativas de ensino-aprendizagem, no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, e é doutora em saúde coletiva pela USP, com pós-doutorados em saúde coletiva pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, é um prazer recebê-la aqui hoje, Liliane. Tenho certeza que todos vão adorar essa palestra que você fez com tanto carinho, com tanta informação boa para a gente. E passo a palavra para a Dani para a abertura, então. Obrigada, Andresa. Boa noite, Liliane, Natália, bem-vindas. Boa noite a todos. Dizer da alegria de receber a Liliane na sua casa, né? Que a Liliane hoje é membro da Comissão de Ensino da ABENO. Ela já vinha participando da ABENO, apresentando sua produção científica, trazendo os graduandos. Então, Liliane sempre muito envolvida com o ensino e aprofundou o conhecimento das MAEs, como ela gosta de chamar, num pós-doc aqui na UFSC, onde eu tive a oportunidade de conviver e conhecer mais de perto o trabalho da Liliane. Então, tenho certeza que será uma noite muito profícua. Quero deixar o meu mais apertado abraço, Liliane, e tenho certeza que todos vão aproveitar e também, como você gosta de dizer, iniciar essa travessia, né? Então, boa viagem aí. Natália, muito obrigada também. Bem-vinda, viu? Depois a Liliane te apresenta melhor aí. Sim. Boa noite a todos. Estão me escutando bem, gente? Que teve umas interferências, Andressa, quando você estava falando aqui do meu lado, mas melhorou agora. E eu estava vendo aqui, Andressa, eu acho que eu ainda não estou conseguindo passar os slides. Eu tentei passar o slide, mas eu não consegui, não. Não sei se eu estou como co-hoster, co-apresentadora. Aí, olha, vamos ver se agora dá certo. Agora passou o slide, não. Aí, agora sim. Agora está passando. Bom, pessoal, primeiro eu só tenho agradecimentos. É como a Dani falou, eu me sinto em casa, eu me sinto acolhida, não só pela Dani, que foi uma primeira amizade, né, construída lá na UFSC, mas por todas as pessoas ali da ABENO. A professora Vânia também me recebeu muito bem em anos anteriores, né, quando eu estive, inclusive, realizando algumas oficinas lá na ABENO, e eu só tenho a agradecer, assim, gratidão mesmo, porque são motivadores aí para a gente permanecer nesse caminho do estudo, da pesquisa, da investigação, nesse tema das metodologias ativas. Então, eu vou começar com alguns agradecimentos mais especiais. A nossa presidente, a Dani, aí, Dani, peguei uma foto nossa lá, bem bonitinha, porque ela abriu os braços para mim no momento que eu fui fazer uma pesquisa sobre metodologias ativas de ensino-aprendizagem na UFSC, que a gente foi aplicar metodologias, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Nesse momento, a Dani estava como uma coordenação pedagógica, eu não sei exatamente o nome do cargo, mas com uma possibilidade de chaves, assim, abrindo portas e janelas, que foi muito importante o seu apoio. Tá? Então, assim, de coração, verdadeiramente, você é uma pessoa que mora no meu coração, no sentido de tanto apoio para a gente poder... Aliás, eu acho que essa é uma das suas várias virtudes, a generosidade, amiga. Assim, muito obrigada pelas portas aí que você nos abre.
E eu tive a grata surpresa de conhecer a Andressa. Aí eu pus ali a nossa fotinha também, Andressa, porque assim, né, foi um primeiro contato, mas já surgiu química, né? Já teve uma química assim de pessoas que estão nos mesmos enfrentamentos, né? A Andressa, em alguns momentos, ela falava, eu vivo isso também, eu estou fazendo isso também. Então, muito obrigada, porque é mais uma coisa que me deixa muito feliz, é a gente ver uma rede, né? Eu me senti numa rede de apoio com a Andressa, muito organizada, muito sensível às questões aí do Seguir Educação. Muito obrigada, Andressa, assim, ó, firme aí nessa proposta, porque você tem feito um trabalho de suporte, de aporte aí da gente muito legal. E eu vou aqui apresentar, pedir para a Natália se apresentar, porque a Natália está me acompanhando, tá, gente? Vocês vão ver que eu nunca estou só em metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Em sala de aula, eu estou com meus monitores da graduação, ou eu estou com monitores do mestrado, do doutorado, da residência, porque metodologias ativas a gente não faz sozinho, a gente faz acompanhado. E eu queria que a Natália, então, se apresentasse aí para vocês. Natália, por favor. Bom, boa noite. Meu nome é Natália, sou cirurgiã dentista e atualmente sou residente em saúde coletiva na Universidade Federal de Uberlândia, né? Estou muito interessada em pesquisar, em aprofundar as metodologias ativas de ensino-aprendizagem e por isso eu agradeço muito as oportunidades que a professora Liliane me dá, né? Me propõe, inclusive ela é minha orientadora, né? De TCR, a gente está aí escrevendo sobre metodologias ativas. Eu acredito que uma qualidade minha seja estar sempre aberta a novos conhecimentos, novas experiências. Eu desejo que seja um momento de muito aprendizado a todos, né? E me coloco à disposição para auxiliar durante a apresentação aqui. Opa, querida, obrigada, Natália. Queria dizer para vocês, vou passar mais um slide aqui, quais são os objetivos desse nosso encontro. E antes de ler os objetivos, porque eu acho isso muito importante também dentro das metodologias, a gente tem objetivos, né? A gente tem que ter claro isso, num plano de ensino, num plano de aula, o que são nossos objetivos. Eu posso mudar os planos durante o processo da aula, eu não posso perder os meus objetivos, porque eu costumo dizer que eu preparo uma aula, eu preparo um curso com muitas cartas na manga, com muitas possibilidades, né? Mas eu tenho que sentir o ritmo, eu tenho que sentir como é que esse grupo está funcionando, e aí, por isso, a gente tem que levar algumas possibilidades, alguns dispositivos para estar trabalhando nessa aula. Mas antes de começar os objetivos, eu gosto sempre de dizer que esse lugar, né, que eu estou aqui como convidada e debruçada nas metodologias ativas de ensino-aprendizagem, é um lugar de troca de experiências, né? É um lugar de troca de percepções, de sentimentos, de emoções. Metodologias ativas não está falando só de técnicas, não está falando só da importância do desenvolvimento técnico de qualquer conteúdo, mas nós estamos falando de conhecimento, de construção de conhecimento muito mais do que de conteúdo. E isso dá uma diferença muito grande, são primeiras questões que a gente precisa estar claro, assim, enquanto a gente vai abraçar essas metodologias. Eu gosto sempre de dizer também que elas são no plural. As metodologias não são no singular, porque nós temos várias, nós temos um conjunto aí que nós podemos pensar, selecionar para estarmos trabalhando. Atualmente, eu trabalho muito com a metodologia da problematização, com a espiral construtivista, com a ABP, com as metodologias baseadas em problemas. É porque quando a gente fala em inglês é PBL, quando a gente fala em português é PBL. Bom, então, ABP, desculpa. Então, essas metodologias, elas estão aí, e nós precisamos pensar em cada aula, em cada curso, em cada disciplina, se eu vou optar por um combo de metodologias, um combo de tecnologias, ou se eu vou preferir trabalhar uma única metodologia durante todo um processo. Acontece isso comigo. Eu tenho uma disciplina de epidemiologia que eu trabalho com o estudo de caso, com as situações simuladas, e vou com ela do começo ao fim, tem dado muito certo. Então, nós estamos aqui para contar um pouco de experiência, sim.
E eu sou uma pessoa que eu me considero cristaleira, né? Porque eu estou fazendo 40 anos de formado. Nossa, gente. E eu fico pensando nisso. Quando eu estava lá no curso de odontologia, com a idade da Natália, 23... Não, eu já tinha formado, Natália. Mas com 20 anos, assim, quando dava algum estudo de caso e falava assim, o senhor Oswaldo, de 40 anos, com essa morbidade, eu falava, mas já está morrendo, gente, já está muito velho. Então, como que vai mudando, né? Tudo, a gente está vivendo numa mudança, né, de expectativa de vida, de técnicas, de tecnologias, de valores, de informação, de comunicação, que a gente precisa estar muito atento. E as metodologias ativas me atraíram muito por causa disso, porque eu sinto as metodologias ativas com muito mais contemporaneidade, com muito mais força para professores como eu do século XX estar recebendo alunos do século XXI. Então, é um conjunto de coisas que a gente vai conversar aqui, né? De troca, experiências, sentimentos, emoções, percepções do que está acontecendo e como é que a gente está neste contexto de contradições, nesse contexto de complexidades, como é que a gente está conseguindo ser professor. E eu gosto também de dizer, logo no início dessa palestra, quando eu estou ministrando o curso de Maes, que o nosso papel de educar atualmente, ele tem que estar muito claro para a gente que ele vai muito além de promover o desenvolvimento intelectual, moral e ético, e até emotivo, né? Mas ele tem que passar por promover sujeitos sociais para praticar esses contextos aí que a gente acabou de falar de complexidade, contradições e incertezas. Então, isso para mim é muito claro, né? Assim, que quem se atrai pelas metodologias ativas, tem consigo uma certeza que nós precisamos trabalhar para muito além da técnica, do conteúdo. Nós temos que trabalhar com conhecimento, com emoções e com sentimentos, e que nós estamos com uma responsabilidade de promover sujeitos que estejam prontos para essas contradições, para essas complexidades e incertezas. Então, esse é meu preâmbulo aí para a gente estar começando a conversar. E lembrar, né, antes de ler os objetivos, que nosso instrumento de trabalho dos professores, de quem se coloca... Porque hoje, por exemplo, apesar de eu ainda atender em clínica com os meus alunos, nas clínicas do SUS, eu me apresento como professora, né? Assim, eu me sinto muito mais professora do que cirurgiã dentista. Sou as duas coisas, mas eu me entendo nesse papel e que o meu instrumento de trabalho maior é a palavra, né, como professora. Talvez o meu instrumento maior como cirurgião dentista ainda sejam todas as técnicas e o equipamento odontológico, mas como professora é a palavra. E aí a gente precisa pensar o quanto esta palavra que nós temos conosco, no nosso repertório, nos nossos espaços educacionais, sejam eles a sala de aula, os estágios, as clínicas, aonde a gente estiver, né, que eles são vários os cenários nossos aí de práticas, a gente precisa entender que essa palavra constrói, mas que essa palavra destrói também. E eu tenho percebido muito isso nesses 40 anos, né? Eu gosto de dizer que eu não tenho, desses 40 anos, eu não tenho 39 anos de repetição e 1 de experiência. Eu me joguei, assim, nesse lugar da educação, da vida. Meu papel no mundo, eu discuto, penso muito nisso, né? Ele é de transformação. Eu me sinto muito privilegiada pela minha formação, pela minha família, pelos meus pais, e eu me sinto muito responsável nessa transformação que a gente pode trazer com a palavra, com esse lugar de professor. Bom, pessoal, então vai aí os objetivos dessa nossa noite, né? Eu gostaria, assim, porque eu tive que selecionar, né? O que vai dar para degustar num período aí de 50 minutos e a gente ter um espaço pelo menos de 15, 20, 30 minutos para debater, para conversar, para abrir aí para perguntas. Então, eu coloquei como primeiro objetivo apresentar a linha de pensamento construtivista, que é o aporte teórico das metodologias ativas de ensino e aprendizagem e seus principais elementos. Assim, então, vamos navegar um pouquinho, vamos juntos, né? Vamos dar as mãos e vamos caminhar, fazer uma travessia para entender o que é essa linha de pensamento construtivista, do que ela está, de onde ela fala, o que ela está dizendo para a gente,
que é pano de fundo e suporte para a gente trabalhar. E eu pus como segundo objetivo compartilhar algumas práticas de MAES utilizadas na odontologia, assim, o que eu estou fazendo e que eu estou percebendo que está tendo um feedback muito positivo, né? Porque a gente costuma dizer em sala de aula assim, que o feedback, quando o professor fala, vamos fazer um feedback, o aluno acha que é um feedback, né? Assim, já vem uma coisa ruim, que a gente não vem de uma cultura de avaliação. Mas eu tenho como prática, eu faço feedback, isso faz parte das metodologias ativas o tempo todo. Né? Eu faço feedback o tempo todo e alguns bem organizados, com questionários ao final para eles responderem, ou mesmo rodinhas de conversa, né? Faço sempre as rodinhas. Opa, gente, como é que foi hoje? Como é que finalizamos o dia? O que vocês têm para trazer do que foi forte ou o que foi fragilidade desse dia? E por último, se houver tempo, eu gostaria de refletir sobre as MAEAs, como é que elas estão reguladas lá nas DCNs, né? Como é que a gente encontra elas lá, assim, repletas, né? Eu amo isso, esse avanço que as DCNs foi trazendo, né? Com o esforço aí de todo esse grupo da ABENO, representado aí pela Vânia, e outras parceiras aí que têm fortalecido e qualificado bastante esse processo nosso. Bom, gente, então esses são os objetivos e vamos juntos. E eu queria dizer para vocês que eu, a Andressa e a Natália, a gente fez umas reuniões antes, acho que foi uma, né? Uma reunião para a gente discutir um pouco a dinâmica do dia de hoje, para que houvesse um pouco de interatividade, a gente tentar um pouco de interatividade. Então, eu pedi a Andressa e a Natália ficarem com as câmeras abertas e ficarem atentas aí ao chat, né, ao bate-papo, porque na medida em que vocês forem se colocando também, a gente vai tentando, ou no final, ou durante o processo, responder. Mas tem hora que eu vou provocar vocês um pouco nessa apresentação. Vou pedir para vocês estarem compartilhando as percepções de vocês também. Ok, pessoal? Podemos prosseguir? Andressa, você acha que o som está legal? Está caminhando aí? O pessoal está escutando? Ok. Então, vamos lá. Ó, o seu esposo também me deu um ok ali. Gostei. Muito bom. E ele riu agora mesmo, que eu acho que é das moças. Legal, Marco. Ó, já curti você junto com a Andressa. Ok, então agora, pessoal, eu fiz essa pergunta para mim e para poder dizer um pouco para vocês por que eu me sinto segura aqui nesse lugar falando de metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Então, quem sou eu e por que eu estou falando de metodologias ativas? Então, rapidamente, a Andressa já me apresentou, a Dani também já falou um pouco, mas para vocês compreenderem, né, o meu referencial, de onde eu estou falando, o que me motivou e impulsionou, eu coloquei 7 marcos aí da minha trajetória profissional, né? Eu coloquei desde... Eu sempre tenho uma militância na assistência, eu me formei em 1984, prestei um concurso na Prefeitura de Uberlândia e já estava ali na secretaria trabalhando como cirurgiã dentista, e também fui convidada para dar aula numa universidade privada e sempre eu militei aí entre secretaria, assistência e ensino, né, nessa universidade privada no início. E logo, diferente, eu acho que das pessoas mais jovens hoje que já se formam, já começam mestrado e doutorado, né, assim, já é uma rotina das PPGOs, né, mas eu optei por ficar no trabalho e foi assim... Depois de uns 20 anos é que eu fiz várias especializações nesses 20 anos e depois que eu fui mestrar e doutorar e foi muito bom eu ter encontrado a USP, né, assim, como realmente uma universidade de ponta e que me ajudou bastante em todo esse processo de pesquisa. E eu também fui uma das pessoas que trouxe a residência multiprofissional para a cidade de Uberlândia, que participei dos primeiros encontros, das primeiras formatos, já fui coordenadora de Coremo, já fui coordenadora da residência de saúde coletiva, e atualmente eu estou um pouquinho afastada só com as orientandas, porque a gente sofre um problema no meu município, assim, que é perverso, de portas fechadas para residência, para estágios, que vocês não acreditam. A gente faz estágio numa cidade ao lado, e não no nosso município, onde a universidade está. Então, eu fiquei um pouco
desgastada desse processo e me afastei um pouquinho da residência, mas é um lugar assim que também me conta dessas metodologias ativas, né, gente? O que é residência? 80% de teoria e 20% de prática. E o que a gente está falando em metodologias? Ai, gente, vamos jogar essas coisas, tem que fazer juntas. O que não é prática é simulação. Às vezes você não pode trazer uma prática para dentro da sala de aula, você traz uma simulação. Isso é metodologias ativas também. Bom, e por fim, né, assim, foi uma coisa que me perseguiu positivamente em o meu tempo de docência, de professora, de pensar como é que a gente pode fazer diferente o ensino-aprendizagem. E eu fiz parte de um projeto muito antigo que se chamava Projeto Larga Escala, lá nos anos bolinha de 80, que já me ensinaram Paulo Freire nesse projeto Larga Escala, e eu fiquei apaixonada, já me ensinaram Bordenado, já me ensinaram o Arco de Meguerês, e a gente começou a capacitar as pessoas dentro dessa prefeitura de Uberlândia a partir desses processos. Então, isso, né, são passos, né, são coisas que foram se somando para eu estar aqui nesse lugar hoje, me sentir segura ao conversar de metodologias. E aí, esse curso de especialização que eu fiz em 2017, foi 2016 e 2017 em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, 1 ano e meio, foi um curso de atualização e depois especialização. Ele foi bem transformador, porque era uma exigência do curso que, ao mesmo tempo que você fazia o curso, você tinha que ministrar uma especialização em preceptoria para o SUS e preceptoria médica, 100% metodologias ativas. Aí, gente, deu assim uma transformação, que eu falei, puxa vida, é nesse lugar que eu me encontrei, eu me achei, e fiz esse curso, e logo em seguida falei, não, eu quero estudar, eu quero entender mais, e fui fazer o pós-doutorado, e tive essa grande, bela recepção da professora Daniela, do professor Sérgio de Freitas, que foi meu orientador, e aí a gente começou a discutir a aplicação. Então, fizemos um curso para docentes, fizemos aplicação na graduação, na pós-graduação, e fizemos a análise desse processo. E logo em seguida, quando eu voltei do pós-doutorado da UFSC, a minha universidade me convidou para estar fazendo preparação docente para metodologias ativas para professores, não só da área da saúde, mas eu comecei a trabalhar com a DIFDO, que é uma divisão de apoio docente, e isso também foi muito motivador para mim, continuo com esse processo lá. E, então, eu estou muito envolvida em cursos de preparação docente para metodologias ativas. Então, queria contar um pouquinho disso para vocês também entenderem de onde eu falo. Logo depois que eu fiz o pós-doutorado, nós fizemos uma publicação que eu considero assim, muito importante, que chama-se Aceitabilidade das Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem entre Discentes de Odontologia, que assinam eu, o professor Alex, que é um grande companheiro meu, ex-aluno, meu ex-residente, que agora é meu colega, né, atualmente na minha área, que é a área de saúde coletiva, e a professora Dani e o professor Sérgio de Freitas. Então, essa publicação nossa, em 2020, logo depois do pós-doutorado, foi para mim assim, muito importante para a gente estar consolidando e entendendo o que nós estamos fazendo. E aí foi, em seguida, muitos incentivos, né? Porque houve menção honrosa lá na Beno, ainda não era da comissão de ensino da Beno, recebi essa menção honrosa, fiquei muito feliz. E aqui eu estou mostrando para vocês algumas imagens de divulgação lá da minha universidade, da Universidade Federal de Uberlândia, desse curso, né? Que agora todos os semestres ele é oferecido para 15 professores, agora a gente está aumentando um pouquinho para 20, porque a gente tem que trabalhar com um núcleo menor para poder estar trabalhando todas as questões, não só técnicas e tecnologias, mas essa linha de pensamento. E esse é o formato que eu trabalho tanto lá na preparação docente, como na pós-graduação, como na graduação. É o círculo, ou é o U, é uma possibilidade de já dizer, estamos abertos para dialogar, né? Nós vamos fazer aqui um processo de trocas. Então, aqui tem até a Natália, Natália, você viu que legal? Tem o corpo, né? Assim, nós somos uma equipe grande, vocês estão vendo aqui os nossos avatares. Eu trabalho com a professora Marisa, que é psicóloga, com a professora Joana, que é assistente social, e trabalho com vários outros professores, assim, que a cada tempo, às vezes um não está podendo nesse momento, mas eu não estou sozinha, né? Eu conduzo, mas eu não estou sozinha. Então, só
a título de curiosidade, agora dia 20 de outubro, começa uma outra turma de preparação docente, com esse grupo grande, a Eduarda, que está aqui junto com a Natália, essas duas do lado inferior direito, a Eduarda é mestranda, é cirurgiã dentista, mestranda, me orientando também, então estão todos envolvidos ali, porque essas meninas, gente, mais novas, né, elas têm uma apropriação da tecnologia que nos ajuda muito, né, sejam os meus monitores lá da graduação, sejam as meninas da residência, do mestrado, né, fortalece muito a nossa linguagem de comunicação aí no século XXI. Então, mostrando aqui ainda para vocês, dentro da minha trajetória profissional, que eu estou debruçada, as minhas pesquisas de PIBIG, como essa última aqui também teve uma premiação, sobre tecnologias digitais de informação e comunicação no ensino-aprendizagem remoto na odontologia. Então, a gente foi avaliar um pouco assim, como é que foi, né, esse processo na pandemia, né, o ensino remoto, o que o aluno, sob a percepção do aluno, ele aprendeu, ele não aprendeu, e é muito importante, tá, gente? Porque essa pesquisa agora vai ser publicada, ela está trazendo muito claro isso para a gente, assim, que a gente tem que pôr de um lado as vantagens e as desvantagens e entender que esse período da pandemia acabou fortalecendo um processo que já ia acontecer de um boom da comunicação e das redes sociais, né, que já ia acontecer, mas ele fortaleceu e a gente vai ter que aprender a aproveitar o que há de bom, né, o que há de bom nessas técnicas, nessas tecnologias, nessa linguagem que é do nosso aluno aí da odontologia. Eu tenho também, só para finalizar dessa minha trajetória, explicando ainda o porquê que eu estou aqui, eu estou trabalhando também junto com o PIBIG, com mestrado profissional, o ensino à distância. Então, nós estamos trabalhando alguns temas, como é o caso da amamentação. Nós estamos trabalhando com um curso de aleitamento materno de 40 horas, e eu estou percebendo quanto isso fascina o aluno, né? Assim, se organizar. Esse é o nosso grupo de pesquisa, que tem residentes, graduandos da enfermagem, graduandos da odontologia, e que a gente tem, então, tentado entender essa linguagem, né? Como é que eu trabalho um EAD fortalecido, de 40 horas, em que o aluno vai ver a aula gravada no momento que ele quer e que ele vai se apropriar um pouco mais de algumas ferramentas e da importância da rede de apoio, por exemplo, na amamentação. Meu agradecimento aqui, eu acho que eu tinha visto alguns colegas meus aí, essa é a comissão de ensino da Beno, e eu tenho, assim, gratidão de estar nesse lugar, estou aprendendo muito, e estou muito feliz pelo acolhimento aí da Ana Isabel, Ana Estela, Franklin, Carolina, Paulo e Ramona. Muito obrigada, assim, gratidão de estar com vocês nesse grupo, estou também entendendo que está fortalecendo o meu trabalho com as metodologias. Então tá, gente, agora, para a gente ir começando, eu gostaria que vocês tentassem participar um pouco aqui, interagir um pouco aqui comigo, que a Andressa e a Natália vão me ajudar a recolher as palavras que vocês vão colocar no bate-papo. Então, a pergunta é, o que são metodologias ativas de ensino-aprendizagem? Mas eu queria que vocês tentassem trabalhar com um poder de síntese, na verdade, trazer algumas palavras, no máximo 2 palavras, para a gente conseguir ir sintetizando, do que vocês entendem como metodologias ativas de ensino-aprendizagem, o que são palavras fortes no entendimento para vocês. Então, ó, Paula ali me mandou um grande beijo, para você também, Paulo. E a Maria Goretti já falou de mento, Frank, querido Frank, já colocou protagonismo. Então, enquanto a Natália, principalmente a Natália, ela vai estar pegando essas palavras para que a gente possa, então, estar ouvindo, né, de vocês o que vocês estão entendendo de metodologias ativas. E eu já estou percebendo aqui que é um grupo que não é virgem de metodologias, não. É um grupo que tem uma iniciação, já um protagonismo também nesse entendimento. Então, eu vou pedir que vocês continuem, assim, colocando 1 a 2 palavras, né?
que para vocês seja forte em relação às metodologias ativas. E enquanto a Natália vai pegando essas palavras para mim, eu vou começando a adiantar essa linha de pensamento construtivista integracionista, que é o aporte teórico das metodologias ativas. E eu tenho alguns convidados aqui para falar para mim o que é essa linha. O primeiro convidado meu é o Rubem Alves. Rubem Alves é um teólogo, educador, professor da Unicamp, né? Ex-professor, ele já faleceu, mineiro. Ele faleceu em 2014. E essa frase do Rubem Alves, ela diz muito da linha de pensamento construtivista. Vou ler para a gente estar acompanhando juntos. Eu quero desaprender para aprender de novo, raspar as tintas com que me pintaram, desencaixotar emoções, recuperar sentidos. Opa, estamos falando de metodologias ativas, nós estamos falando de construtivismo. Primeiro, porque essa disponibilidade para desaprender para aprender, às vezes está relacionada com despir preconceitos, né? E nós estamos tatuados de preconceitos, né? Seja do racismo, do sexismo, do capacitismo, do etarismo, e a gente precisa começar a pensar, como é que eu desvisto, como é que eu desaprendo para aprender de novo? E eu gosto dessa colocação do Rubem Alves, raspar as tintas com que me pintaram, porque tem coisas que a gente escolheu, tem coisas que escolheram por nós, né? Nós fazemos parte de um coletivo, e muitas vezes é difícil a bandeira da independência ou do protagonismo num coletivo. E outra questão importante que está dentro, então, dessa linha de pensamento construtivista, é que nós não estamos dizendo que nós vamos trabalhar só técnicas, só conteúdo, e que nós vamos, sim, trabalhar emoções, e tem que ter sentido. Uma das questões fundamentais das metodologias ativas é que tem que ter sentido, tem que ter significado. Eu preciso compreender por que essa professora está falando de ergonomia. Eu preciso compreender por que essa pessoa está falando de biocompatibilidade desse material odontológico. Então, as metodologias ativas, o construtivismo, ele defende o recuperar sentido das coisas. Eu tenho que começar, como diz o Rubem Alves, antes de você dar as notas, né, a clave de sol, a clave de fá, para esses alunos aprenderem, toca o piano. Toca o piano, deixa eu ouvir a música. Ouve a música primeiro, eu tenho que partir do todo para eu entrar na clave de sol. Bom, eu trouxe mais alguns convidados para navegar nessa linha de pensamento construtivista. Trouxe o Confúcio, querido Paulo Freire, e de novo o Rubem Alves. O Confúcio, lá 500 anos antes de Cristo, gente, esse educador já estava dizendo assim, há 3 métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Que sabedoria, gente! Né? Assim, ele sintetizou o que às vezes você está optando como método para trabalhar. Porque se você estiver optando pela reflexão, que você vai trazer uma aula em que os alunos vão refletir e eles não vão repetir ou não vão imitar, você está optando por metodologias ativas, construtivismo. Se você entende que todas as coisas devam acontecer, porque há momentos em que eu preciso repetir um determinado procedimento para eu ter apropriação e habilidade manual para eu aprender. E, às vezes, o que eu preciso é muita experiência e me jogar em estágios. Então, Confúcio está dizendo coisas importantíssimas aí nessa pequena frase dele. E o que a gente tem tentado nas metodologias é a reflexão crítica é o mais importante. Eu preciso refletir criticamente. Além disso, eu preciso entender que há lugares e espaço para repetição de procedimentos e para a experiência, que eu preciso trazer experiência, né? Eu preciso dar oportunidade em estágios, em extensões, para que esse aluno tenha experiência. Mas o Confúcio, nessa outra frase à direita, ele já fala, aquilo que eu escuto, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro. Mas aquilo que eu faço, eu aprendo. E as metodologias ativas, é claro para nós
que eu não posso ficar usando um método que é o mais comum, né, que é a metodologia da transmissão, considerado também o método convencional, que ele vai fortalecer, que ele vai sempre estar optando por passar 45 slides em 40 minutos e deixar 5 minutos para perguntar, vocês entenderam? Então, aí eu estou usando o quê? O que aluno vai ver e vai ouvir. Ele vai ver e vai ouvir. Isso é o que predomina nessa aula transmissiva. E olha, Confúcio está muito claro. Aquilo que eu faço é que eu aprendo. Como eu disse para vocês, o estágio é metodologias ativas pura. Os programas de extensão é metodologias ativas puro. E o que eu tenho que fazer com a minha sala de aula teórica? Eu tenho que simular. Eu tenho que trazer a pesquisa, a investigação. Eu tenho que pôr ele para ser protagonista. E aí ele vai fazer e vai aprender. E nós não podemos deixar, né, de citar Paulo Freire. Paulo Freire é, para mim, assim, ele é o Levi-Gotsky brasileiro, ele é a pessoa que realmente entendeu o que é construtivismo, que sabe o que é construtivismo. Então ele diz assim, que não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. Pessoal, para planejar uma aula minha, uma disciplina, um curso, eu sempre estou pensando nisso. Ação, reflexão, ação. Ação, reflexão, ação. Esse aluno precisa simular, pesquisar, discutir e refletir. O espaço nosso de educacional da sala de aula, ele é sagrado. Ele tem que ser para ação, reflexão, ele não tem que ser para eu ficar transmitindo 54 slides, lendo 54, explicando esses slides. Ele está usando apenas as operações mentais de ver e de ouvir. Ele não está fazendo. Então, eu até posso usar slides nas minhas aulas e, às vezes, eles são para fechamento, eles são 5, eles são 10 slides para concluir. Quem conclui são eles. Eu passo os slides e falo, Maria, João, lê para mim. O que você entendeu? O que você reflete disso? O protagonismo é deles, ele precisa fazer. E, por último, Rubem Alves vem dizendo para a gente, toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva. Pessoal, nós precisamos fazer raspar as tintas com que nos pintaram, né? Assim, porque, na verdade, eu me entendo como uma professora que dialoga, que abre seu WhatsApp, e eles não usam o meu WhatsApp de forma indevida, porque isso é acordado, tem pactos para como é que a gente vai usar as coisas. Mas a afetividade significa o compreender quem é esse aluno. E eu faço muito isso, eu faço análise diagnóstica antes de começar uma disciplina. Quem é esse aluno? Eu pergunto para ele quem é ele, e eu pergunto para os professores que já passaram com essa turma, né? Que às vezes eu vou pegar uma turma lá no 5º, no 8º período e falo, gente, e aí, quem é essa turma? O que vocês me trazem dessa turma? A gente precisa fazer essa análise diagnóstica e a gente precisa ter afetividade. Não é uma afetividade inventada, não é uma fake, é uma afetividade que a gente vai construindo nesse relacionamento de trocas, né, de conhecimentos. Andressa, como que eu estou aí no tempo? Eu disparei aqui. São 7h46. Né? A gente tem até umas 8h15 para a gente finalizando. Tá bom. E a Natália, como que ela está? Ela já conseguiu? Está finalizando. Tá. Então, assim que você me dá um toque, se ela finalizar o consolidado das palavras que eles trouxeram, a gente dá uma paradinha aqui. Eu gosto muito dessa charge porque ela também está dentro da linha do construtivismo, né? Ela é uma charge irônica dizendo, não disse, a escola não é lugar para essas coisas, ideias, sonhos, desejos, curiosidades, sentimentos, sexualidade, política, experiências pessoais.
A linha do construtivismo e os princípios andragógicos que eu vou comentar, eles estão dizendo o contrário. Eles estão dizendo que nós temos que trazer para a sala de aula ideias, sonhos, desejos, curiosidade, sexualidade, política, experiências pessoais. É isso que eu tenho feito. Eu trago aqui para vocês alguns autores que navegam pelo construtivismo e, assim, pelos elementos da Maé. É muito mais para a gente poder pensar, olha, tem aí desde o Alexander Kepp, o Lindemann, que aí o Knowles, só lá depois de 2 séculos foi evoluir com os princípios andragógicos. Eu vou falar eles rapidinho aqui agora mesmo, porque os princípios andragógicos estão falando de princípios para a educação de adultos. A pedagogia está falando de princípios para a educação da criança. E a gente tem entendido que se eu entendo esses princípios andragógicos que foram escritos lá, isso vai ser muito importante. Olha, já reproduziram aqui para nós, gente. Olha que legal. Obrigada, Natália. Apresenta aí para nós. O que você encontrou? Boa noite de novo. Depois eu vou deixar no chat o nome da ferramenta, né, que a gente utiliza. A gente coloca a quantidade de palavras lá, pode ser enviado, né, em tempo real, e o próprio programa já cria a nuvem, e a gente só escolhe um modelinho, né, a forma que a gente quer que ela seja apresentada. Então, as palavras maiores, como protagonismo, colaboração, foram as palavras mais mencionadas, por isso elas ficam maiores, né? E as demais também foram mencionadas, mas de tamanho menorzinho, por serem mencionadas apenas uma vez. Então, tivemos aí construção de conhecimento, liberdade de ensino, feedback, a diversão, né? Diversão em aprender e ensinar, né? Que foi mencionado. Protagonismo do aluno, a criticidade, acolhimento, ver sentido, participação, dentre outras palavras aí. Ok, obrigada, Natália. É isso mesmo, né? É um formato que a Natália traz de 20 palavras que a gente consegue ver colaboração e protagonismo em ressalto, né? E eu gosto muito. A gente só precisa entender que esse protagonismo é do educando, né? Assim, que um dos termômetros para a gente saber assim, gente, será que eu estou, né? Aplicando metodologias ativas? Como é que eu estou? Que estágio que eu estou? Um dos termômetros é quanto maior o protagonismo do aluno nas suas aulas, mais você está fazendo metodologias ativas. E o inverso é verdadeiro. Quanto mais o protagonismo é seu, professor, você não está fazendo metodologias ativas, você está fazendo método transmissivo. Você não vai ser delatado, você não vai ter nenhum problema. Só que a gente precisa se perguntar qual é o reflexo de um uso de metodologia tradicional predominante no aluno. Porque isso já está estudado, né? Isso está mostrando que ele memoriza, é uma memória de curto prazo, não é uma memorização de prazo longo. E está provado também que o uso das metodologias transmissivas, ele tem um aluno muito mais respeitoso, ele quer ser como professor, ele tem um modelo professor, eu não vejo nenhum problema nisso. Só que nós estamos numa sociedade, num mundo contemporâneo, que ele está pedindo diversidade, ele está dizendo que há possibilidade de ter diversas formas de ser um bom professor. Eu gostei muito, gente, assim, do que a gente recebeu aqui, porque são todos elementos fundamentais das metodologias ativas. A liberdade de ensino, eu diria que a gente tem um pouco mais. Eu acho que a gente fica um investigador, a gente fica se perguntando como é que eu vou trabalhar esses objetivos de aprendizagem, como é que eu vou trabalhar o conhecimento sobre esse tema, sobre esse assunto, e que realmente seja muito próximo do aluno. A dialogicidade, com certeza, o feedback o tempo todo, é processual, tem que ter autonomia desse educando, ele tem que ir para a pesquisa, ele tem que voltar para a sala de aula para discutir o que ele pesquisou. Tem que ter uma escuta ampliada, tanto da gente como desse aluno, que ele tem que aprender, que tem que circular a palavra, porque a gente trabalha com essas trocas. A construção pelo aluno, a construção do conhecimento. Olha, gente, adoro a palavra diversão, porque isso é Paulo Freire, tá? Paulo Freire fala de uma palavra que é boniteza e diversão. Ele fala, as nossas aulas não pode ser um sofrimento. A gente já tem uma grade curricular que já vem da visão
da prisão, né? Mas ele fala, a gente tem que ter uma sala que a aprendizagem se dá pela afetividade também e se dá pela boniteza, né? O que de bonito eu estou trazendo, o que eu estou trazendo para ele refletir, que seja gostoso, que ele vá rir nessa sala de aula, que ele vai dançar, que ele vai fazer atividades para a sua aprendizagem que sejam divertidas. E a criticidade, né, gente? Estou vendo a participação, o ver sentido, a criticidade. Muito obrigada pelas respostas. E aqui a gente tem um grupo que está entendendo de elementos de Maia. Muito obrigada. Pode voltar, então? Estou um pouco preocupadinha com o meu tempo, Andressa, mas eu acho que a gente vai dar conta. Aí volta para aquele slide. Se você quiser, está com você a apresentação. Quer que eu Ela puxe? ainda está com o slide da... Deixa eu tiro. Ele está, acho que para todo mundo, não tenho certeza. Aí. Ok, Andressa, obrigada. Vou dar uma corridinha aqui para a gente poder abrir para um debate com vocês. Aqui estão esses autores, né? E eu comentei primeiro do Kepp, do Lindemann e do Knowles, mas a gente tem aí o Vygotsky, o Dio, Piaget, Vallon, Ausubel, Freire, Schomer, Guerez, Brunner, Maturana e as nossas contemporâneas aí, né? Que eu gosto muito, aprendi muito com a Valéria Bernach Lima, eu fiz o curso com ela. Gosto da Mitre, que é lá da UFMG, que é fisioterapeuta e tem um artigo ótimo de debates atuais das metodologias. E falou em avaliação, gente, falou Jussara Hoffmann. Né? Jussara Hoffmann é uma pessoa, junto com o Lucchesi, que eu tenho seguido, né? Me debruçado para aprender a fazer avaliação mediadora, ou também chamada avaliação formativa, que é a avaliação que cabe no construtivismo, é a avaliação mediadora ou formativa. Eu gosto muito da Neuzi também, da Berbel, gente, que é da UEL, de Londrina, e se a gente quiser entender de diferenças de metodologias, o que é a problematização, o que é a aprendizagem baseada em problemas, ela também tem vários artigos, várias contribuições aí que podem nos ajudar. Aí, para a gente finalizar esse quadro, eu trouxe aqui. Então, gente, o que é construtivismo? Construtivismo não é um método, não é uma técnica, é paradigma de ensino. Não é exatamente uma metodologia, sim uma postura em relação à aquisição do conhecimento. É entender que o conhecimento precisa ser construído e não repassado e transmitido. O construtivismo não é, em sentido amplo, uma teoria da educação e não é, em sentido estrito, uma metodologia de ensino. O construtivismo é um arcabouço, um paradigma. Ele é uma concepção teórica acerca de como o homem chega no conhecimento, podendo alcançar vários campos da realidade contemporânea. Eu gosto muito da Leão, né, que traz esse conceito. E tem aqui algumas sugestões de referências para estudar construtivismo, porque eu vou deixar a aula, o material aí com Seguir Educação, se alguém quiser utilizar. Alguns autores utilizam construtivismo e interacionismo. Alguns dizem, pode empregar o construtivismo, que se você estiver falando de construtivismo, você está falando de interacionismo, e eu tenho entendido assim também. E destaca-se, e quem eu tenho seguido, né, nas teorias interacionistas, tanto Piaget quanto Vygotsky. Eu gosto muito também de colocar para vocês, ainda nessa área da linha de pensamento, né, que Foucault está trazendo para a gente uma coisa importantíssima que a gente tem que fazer em sala de aula, o tempo todo, com os nossos alunos, que é a problematização. E o Foucault faz uma definição de problematização que eu amo, que é um jeito de olhar para os objetos, para as situações comuns, com um distanciamento necessário para que haja uma desconstrução das noções do que é verdadeiro. Eu pergunto isso para o aluno toda hora. O que é verdadeiro? O que é falso? O que é certo? O que é errado? O que é bonito? O que é feio? O que é normal? Ele usa normal, às vezes, com tanta facilidade. Eu falo, será que isso é normal ou isso é padrão cultural? Né? Então, isso é fisiológico, não fisiológico ou é patológico? Então, esse distanciamento, né? E a gente poder refletir isso em sala de aula é muito importante. Isso eu tenho feito o tempo todo, porque isso é problematização, isso é desenvolver criticidade.
que estava lá numa das palavras, criticidade. Eu gosto também da Berbel, quando ela fala que problematização, quando é que você faz problematização? Quando a observação do aluno identifica dificuldades, carências, discrepâncias de várias ordens e você transforma isso em problemas, você está fazendo problematização. Parou aí? Não. Berbel explica isso bem, é porque não dá tempo da gente fazer tudo aqui, mas quando você transforma isso em problema, objetivos de aprendizagem, o aluno pesquisa fora da sala de aula e ele vem para discutir, então, como é que ele está dando hipótese de solução para esses problemas. Ok, gente, eu vou pedir mais uma coisa aí para vocês. Vamos interagir um pouquinho mais. Vocês estão vendo elementos que estão nominados e também imagens, né? E a gente numerou de 1 a 8, para vocês só colocarem o número aí, por favor. Escolher uma imagem das metodologias ativas de ensino-aprendizagem que tenha significado para você no ensino-aprendizagem. Pode ser todas, mas eu queria que você escolhesse uma ou duas, tá? Eu sei que você pode dizer, nossa, eu gosto de todas, mas eu gostaria que você escolhesse aí para você, no ensino-aprendizagem, o que chama a sua atenção? É o protagonismo do educando, a autonomia do educando, reflexão crítica, aprendizagem significativa, comunidade de aprendizagem, interação, respeito ao acolhimento prévio, respeito à diversidade de contexto. Aí a Natália, de novo, vai me ajudar aí a ver como é que esse grupo está pensando, tá bom? Então, enquanto vocês vão colocando, eu também vou prosseguindo, porque meu tempo está rolando, né? Olha, Ausubel trabalha muito essa imagem que ele fala que quando há uma união entre o conhecimento anterior, que a gente chama do conhecimento prévio, e as novas informações que vão gerar, elas se juntam, gera a aprendizagem significativa. Porque muito aluno me fala assim, professor, o que é aprendizagem significativa? Eu gosto muito de apresentar esse desenho do Ausubel, que ele fala assim, olha, eu estou aqui com a minha cabeça, com as minhas informações, com o meu conhecimento prévio, e o professor está trazendo coisas novas. Quando essas coisas novas vão intercalando com aquilo que eu já tenho uma noção, algum conhecimento, se dá a aprendizagem significativa. É uma das formas de se entender a aprendizagem significativa que eu gosto muito. E isso está nos dizendo que eu tenho que ouvir dele primeiro, em vez de eu despejar um monte de conteúdo, eu vou lá falar da técnica traumática, eu posso começar de uma outra coisa, né? Ao piano, vamos tocar o piano para depois ensinar as notas, né? Eu posso começar perguntando assim, será que existe alguma forma de um atendimento que ele seja mais rápido, mas ele vai ser efetivo, ele vai ser uma política afirmativa, eu chamo a restauração traumática de uma política afirmativa. A gente vai precisar dele ali naquele momento, e depois a gente pode, então, fazer uma restauração mais definitiva, mas ali eu vou adequar aquele meio bucal. Então, como é que eu começo isso? Eu começo falando o que é a história e transmitindo? Não. Começa a incentivar esse aluno a entender o que pode ser feito, né? Quando eu tenho um problema. Porque tem que começar do problema. Qual que é o problema? Nós temos necessidades acumuladas imensas. Como é que eu vou fazer atendimento de todas as crianças e adolescentes com necessidades acumuladas? Então, é diferente o jeito de planejar, o jeito de pensar com metodologias ativas. Uma outra coisa importante, pessoal, é que aquilo que eu falei para vocês, os princípios andragógicos, eles datam lá de 1800. Aí um determinado autor, né, o Alexander, ele veio dizendo, olha, gente, quando eu vou educar crianças, eu tenho alguns pressupostos, mas quando eu vou educar adultos, tem outros pressupostos. E aí, Knowles desenvolveu isso 2 séculos depois, assim, ele não teve uma receptividade muito boa, nem com o próprio nome andragogia, porque andragogia vem de educação de adultos, está falando as ciências agógicas, e andros vem de homem, rapaz, porque quem tinha formação na época dele era só homens, né? Era os homens que tinham direito à educação, as mulheres não eram educadas. Eu não podia viver nessa época nunca, né, gente? Eu ia ter que me vestir de homem e aprender em algum lugar. Então, o andros vem de educação de homens,
mas ele foi modificando, né? Ele passou a se transformar em princípios, pressupostos para a educação de adultos. E aí, gente, olha, 5 pressupostos que está dizendo, contando para a gente como é que a gente tem que fazer planejamento se eu quero optar pelas metodologias ativas. Eu tenho que planejar pensando em necessidades e interesses desse aluno. Eu tenho que planejar incluindo análise de experiências. É só isso? Não. Eu tenho que incluir investigação, centrado na vida, e eu tenho que considerar estilo, tempo, ritmo, local, contexto. Olha que legal. Então, ele foi moldando, assim, o que de educação em adultos eu preciso ter para que realmente tenha atratividade e esse aluno vai comigo junto nessa minha aula. Bom, então, pessoal, nós estamos aqui construindo uma ideia para vocês de que as metodologias ativas se estruturam de forma coletiva na condução de suas práticas, e muitos de vocês aí falaram de colaboração, é isso mesmo. Como é que eu tenho trabalhado isso na graduação e na pós-graduação? Como é que eu tenho trazido esses princípios andragógicos, né, de experiência, investigação? Há de muitas formas diferentes, tá, gente? Mas sempre com os pressupostos da linha de pensamento construtivista. Eu trouxe algumas imagens aqui para mostrar eu ali junto com a graduação, com a pós-graduação. Nessa primeira foto ali, eu estou do lado do meu monitor. O monitor, eu esqueci o nome dele agora, o Johnny. O Johnny está ali do meu lado direito. Do meu lado esquerdo está uma fisioterapeuta, que é uma especialista em fazer atendimento de cirurgiões dentistas e com o uso do Pilates. E ela leva lá o seu material em cima da minha mesa, né? Porque se eu estou dando aula de ergonomia e qualidade de vida, eu vou ter que explicar para esses alunos o que é uma hiperlordose, uma hipercifose, o que é uma escoliose e como é que ele vai ter que se posicionar. Mas quem me ajuda, quem é parceiro meu, eu tenho que ter outros conhecimentos. Então, o fisioterapeuta está lá comigo. Se eu estou trabalhando questões de racismo, eu estou trazendo pessoas que vivem isso, e que são pessoas negras, que são pessoas pretas. Então, eu trabalho com a deputada, que é uma grande amiga, a Dandara Tomadzin. Eu trabalho com ator, intérprete. Então, eu tenho formas de... Porque tem que ser divertido, tem que ter boniteza. Vocês precisam ver esse ator falando, né? Ele falando da questão da dor, do racismo. É assim que eu vou pôr sentimento, emoção e sensibilizar meu aluno para essas discussões. É assim também. Porque lembra, eu toco piano, depois eu tenho que ler a política com eles. Então, eu tenho passos, né, curriculares que estão ali me dizendo o que eu tenho que fazer. Esses slides aqui do lado direito, eu estou dentro de uma dental, junto com uma ex-aluna, que foi nossa aluna lá, e que, desde que ela formou, tem 16 anos, ela falou, eu vou ser dona de dental, eu não vou ser dentista. Mas ela faz isso muito bem. Né? Então, eu estou estudando, os meus alunos vão lá para dentro da dental, e o que eles vão fazer lá? Eles vão discutir desde os equipamentos, os instrumentais, desde a forma como que é o mocho, que mocho que eu tenho que usar, a cadeira clínica, como é que eu compro esse material. Então, é vida, né? É experiência. E aí a gente faz as reflexões em sala de aula. Não dá para falar de todos aqui, gente, mas eu tenho N pessoas, N parcerias, né, que estão sempre comigo ali, seja na graduação e na pós-graduação. Aqui é a querida Juliana Fachin, tá, gente? Lá da universidade, uma querida, e que agora está no Canadá, mas que trabalha comigo, a ASB e TSB, porque ela é professora da Escola Técnica de TSB e de ASB, da Universidade Federal de Uberlândia. Então, se eu vou trabalhar com meus alunos a questão da produção da eficiência, da segurança, eu preciso trazer uma pessoa que está vivendo essa questão do TSB todos os dias. Essa questão de falar que eu faço metodologias acompanhadas, esse é um aluno meu do segundo período, Matheus. O que acontece? Todo aluno meu, que tem uma seleção para ser monitor, felizmente as minhas aulas têm fila para fazer monitoria. E aí, o que eles vêm fazer aqui? Primeira coisa, eu falo, Matheus, se apresenta no primeiro dia de aula, conta quem você é e por que você está aqui. Então, ele, no caso, o Matheus estava na minha disciplina de ergonomia e qualidade de vida. Olha como que ele se apresenta. Quem sou eu? Matheus, 21 anos, turma 91, quarto período, eu moro em Araguari. Aí eu perguntei assim para ele,
Conta também nessa sua apresentação por que você está aqui, por que você quer ser monitor. Ele colocou assim, olha, ergonomia, ao meu ver, proporciona aumentar a produtividade do profissional, manutenção da saúde postural, qualidade de vida. E monitoria agrega em aprender de outra perspectiva, trocar e aprofundar conhecimento, auxiliar os alunos e a professora. Gente, ele está construindo, ele está refletindo, ele já está fazendo um processo crítico e protagonismo. E traz a frase dele, né? Que eu ainda peço para ele, gente, ó, na apresentação de você traz uma frase, um pensamento, né? Que te, às vezes, uma imagem, o que você quiser. Ele trouxe, quando seguimos sozinhos, podemos ir mais rápido, pois só depende de nós. A caminhada em conjunto é mais lenta, mas chegamos mais longe. Que é um pensamento, acho que não sei qual é o autor, né? Ele pôs entre aspas, mas é assim que eu vou trabalhando e indo acompanhada nesse processo. Eu vou fazer a pergunta e vou respondendo, porque o meu tempo já está acabando, não tá, Andressa? Como é que eu estou aí? Está acabando, não tá? Tá. São 8 e 8. Começou um pouco depois também, né, mano? Hã? Começou um pouquinho depois também, né, professor? Começou um pouquinho depois. Obrigada, hein, Marco? Natália, como é que foi essa questão dos elementos aí, das metodologias ativas? O que você achou que predominou? O que você tem para me apresentar aí? Ah, tá ali, ó. Eu coloquei no chat, Liliane. Sim, obrigada. Natália, então tá lá, ó. Protagonismo do educando, bombou. Autonomia do educando, reflexão crítica, aprendizagem significativa. Eu gostei de um aluno que me falou assim, professor, eu entendi o que é aprendizagem significativa. Tem que me mudar por dentro e por fora. Amei! Eu falei, é isso. Te mudou por dentro, te mudou por fora, teve aprendizagem significativa, teve sentido no que você aprendeu, né? Teve sentido no que você aprendeu. E ali também tem a interação, as comunidades de aprendizagem, respeito ao conhecimento prévio, respeito à diversidade de contexto. Ai, que legal, gente. Muito obrigada aí pela colaboração e eu concordo com vocês. Protagonismo do educando, aprendizagem significativa e interação são elementos muito fortes nas metodologias ativas. Então, eu vou tentar, assim, rapidinho, porque eu tenho menos de 10 minutos, mostrar aqui para vocês, assim, como é que foi, o que eu fui selecionando para trazer para vocês. Primeiro, desculpa, que eu fiz essa pergunta aqui. Quais elementos são fundamentais antes de iniciar uma aula, uma disciplina ou um curso? Tem coisas que precisam ser pensadas antes de você se jogar aí na praça. O Lucchesi traz essa afirmação que para mim é fantástica. Ele diz assim, qualquer processo de ensino-aprendizagem, você tem que fazer planejamento, executar, avaliar. Não nessa ordem, pode ser misturada, mas o seu planejamento, o seu ato pedagógico, o seu ato andragógico, ato para a educação de adultos, tem que incluir planejamento, execução e avaliação. Concordo plenamente com ele. É só isso? Não. Você não pode pensar em fazer um trabalho educativo qualquer, seja de aula, disciplina, sem saber para quem você vai falar, qual que é a quantidade, porque se eu tenho que trabalhar com 48, eu trabalho de um jeito, se eu tenho que trabalhar com 15, eu trabalho de outro jeito, se com 10, porque na pós-graduação, eu falo que é muito fácil, fazer metodologias ativas na pós-graduação é chuchu, assim, muito fácil. Porque você trabalha com poucos alunos e muito mais preparados, né? Eles já estão, assim, com uma certa criticidade muito maior. Agora, na graduação, é mais difícil trabalhar as metodologias ativas, mas é desafiador. É difícil, desafiador e muito bom. Então, o que nós temos feito lá, eu e 2 professores que vestimos as metodologias ativas, é que nós não trabalhamos mais com 50 alunos. Nós dividimos entre nós esses 50. E não é que cada um vai dar aula um dia. Não, eu vou ficar... Nós estamos dividindo entre 2. Eu fico com 25 e o outro professor fica com 25 alunos. E eu conduzo esses 25 do começo ao fim. Com 25, eu consigo fazer metodologias ativas com facilidade. E esses 25 eu ainda parto no meio, porque a metade está comigo numa quinta-feira, por exemplo, uma quinta-feira de manhã, na outra quinta é o outro. Porque o que aqueles alunos, os outros 12, estão fazendo no dia que eles não estão comigo? Eles estão pesquisando.
estão investigando com uma consigna, uma orientação específica do que eles têm que fazer, porque eles vão para a sala de aula. Isso é a técnica da aula invertida. Ele não vai para a sala de aula sem ter lido a epidemiologia da cárie dentária, um artigo, e ele escolhe o artigo, porque eu quero artigos diferentes. É muito interessante, pessoal, não dá para mostrar tudo aqui, né? Mas eu preciso perguntar qual é o meu contexto, o meu cenário de prática, e como que eu me aproximo e conheço interesses, valores, visões e comunicação dos educandos para acolher e preparar para o ensino-aprendizagem. Aí, pessoal, eu tenho várias técnicas e várias tecnologias. Por exemplo, eu uso muito o Google Formulários. Eu uso o Google Formulários tanto para fazer a avaliação da disciplina, porque é anônimo, ele não precisa colocar o nome, então ele pode dizer o que ele está achando. E eu uso também para recebê-los, para acolhê-los. Então, aí, ó, pedimos sua colaboração para traçar o seu perfil de interação entre os discentes, saúde coletiva, metodologias ativas. E aí ele recebe isso antes de começar a disciplina. E eu já fecho isso no que a gente chama de perfil, né? Assim, ele chega na sala de aula, eu mostro para ele esses slides e vou pedindo para ele ir dizendo, né? O que você está lendo aí? O que você está entendendo? E, nesse caso aqui, é um questionário na pós-graduação, na disciplina de saúde pública e coletiva. Aí eu tenho enfermeiros, cirurgiões dentistas e de outras áreas, né? Que é um mestrado profissional. Então, eles vão percebendo quem eles são, né? Vocês já utilizam metodologias ativas de uma forma frequente, inicial, e eu vou devolvendo, né, esses questionários e conversando com eles. Eu sempre pergunto, qual que é seu hobby? O que você faz para se divertir, né? E é muito legal, gente, porque eu fiquei conhecendo doramas a partir deles. Eu tenho que estar trabalhando ali. Eu nem sabia o que era doramas. Vocês vão se perguntar o que é, vocês vão lá investigar na Netflix. Mas eles amam doramas. Por que eles gostam disso? Então eu percebo, olha, tem gente do esporte, tem gente da música, tem do cinema, tem gente que gosta de ouvir podcast, tem gente que gosta de desenhar. Porque aí eu vou conversando com eles e vou pegando estes hobbies para discutir o meu tema. Eu vou pegando do meu tema e vou fazendo interconexões. Aqui é interessante porque eu também pergunto, você tem alguma sugestão, alguma dúvida sobre a disciplina? E aqui, quando é a disciplina de metodologias, que eu dou essa disciplina de metodologias ativas, eles querem saber qual que é que funciona, o que teve mais aceitação. E aí eu já vou para a sala de aula, gente, entendendo o perfil, o que esse pessoal quer saber. Eu uso muito uma técnica de apresente-se, por favor, a partir de uma imagem que lhe represente. E aí eles me mandam essa imagem antes e eu faço um núcleo de sentido para essas imagens, né? Então, por exemplo, essa aqui foi na pós-graduação também, e aí eu percebi, e eu pergunto para eles, gente, esse núcleo fui eu quem fiz. Se vocês fizessem, poderia ser diferente. Vocês concordam com esse núcleo? Olha, fulana de tal, você está aqui na espiritualidade, regionalidade, na imagem que você me mandou. Olha, você está na multitarefa, eu te entendi mais como você está nas incertezas, na reflexão. E aí eles começam a se apresentar a partir dessa imagem. E sempre, gente, nas metodologias ativas, toda dinâmica, toda ação educacional, ela está ligada com o meu objetivo de aprendizagem, com o meu tema. Eu já vou pegando isso que eles vão trazendo e mergulhando ali naquele tema que eu vou trabalhar. Eu só trouxe uma definição de núcleos de sentido da Soares, que eu gosto muito, porque ela fala que eu posso trabalhar, né, objetividade, subjetividade, e que isso vai configurar esse indivíduo enquanto sociedade, afeto, cognição, pensamento, linguagem. Então, tenho trabalhado muito com a Souza, com a Soares, gosto muito dela. Eu gosto dessa imagem, gente, que foi um aluno, foi meu aluno nas metodologias ativas, ele é professor, o Renato Simões, e a gente, assim, deu muita risada, porque todo mundo olhou essa imagem, é ele, sabe? É o professor aí atrás. E nós falamos assim, gente, eu me sinto desse jeito. Eu tenho medo de chegar na cozinha e ter um link para eu entrar. Tem link toda hora, eu tenho que entrar num link. Eu me sinto nesse lugar aí do movimento de muita coisa que está passando, né, para a gente. Então, como que a gente pode estar trabalhando a visão, a imagem? Olha, uma outra coisa que eu trabalho é interação e comunicação o tempo todo.
construir identidade grupal. Então, eu tenho as consignas. Consigna é uma orientação que tem que ser muito clara. O aluno tem que saber o que eu quero dele, seja na atividade preparatória, que ele não vai para a aula presencial, seja ali dentro da sala de aula, que eu falo, olha, grupos, vamos formar e vamos nos organizar em comunidades de aprendizagem. Então, as comunidades de aprendizagem, por exemplo, lá na ergonomia, são alunos da graduação. Eu peço para eles se deem um nome para o grupo e que tenham uma associação com o que a gente vai trabalhar aqui. Então, eles se chamam Ergonopen, tá vendo? Ou tem o Postura On. E eles amam, porque esse grupo ele vai, durante todo o semestre, trabalhando com essa comunidade de aprendizagem. Tem o Saúde no Trabalho. E aí eu peço para eles escolherem uma frase, um pensamento, porque daqui, gente, eu vou já discutindo ergonomia, qualidade de vida com eles, o que eles estão trazendo. Achei interessante que essas meninas que se chamaram Dendivas, né? Elas desceram lá embaixo, foram lá tirar uma foto, porque elas queriam que a imagem delas fosse essa, elas juntas com o dente. É isso. Eles se divertem, eles riem e a gente vai construindo conhecimento. Essa aqui já é na graduação, numa disciplina de odontogeriatria, lá na UFSC, na nossa pesquisa de aplicação. Olha os nomes que eles se dão, porque daí você já começa a trabalhar. Old But Gold, porque a gente estava falando de idosos. Eles se colocaram o nome de Old But Gold. Zilda Arnes. E aí a gente já discute a atividade de idoso. O que a gente está procurando? Um idoso ativo, não um idoso frágil. Como é que a gente vai desenvolver essa atividade? E tem também, assim, por que eu me considero minoria? E eles se explicam. Nós nos consideramos minoria aqui, pela cor, né? Então, pelo tipo de profissão, pelo que eu estou fazendo aqui fora do curso de graduação, ou eu me sinto agregado nessa disciplina. Então, isso são formas da gente estar trabalhando vida, trabalhando experiências e juntando com o que você tem que construir o conhecimento. E aí eu vou passando, né, gente, porque não vai dar tempo. A gente faz um pacto andragógico, um pacto de convivência, às vezes ele vem por escrito, às vezes ele vem nesse formato. Olha que lindo, né? Sim, é construção do aluno. Esses alunos disseram, olha, tem que circular a palavra, tem que ter visão reflexiva, tem que ter comprometimento, tem que ter aprendizagem, cordialidade, resiliência. Eles estão dizendo o que eles querem. Porque a pergunta que eu faço é, quais são as posturas, atitudes e compromissos desejáveis entre participantes do grupo, junto com o seu facilitador, porque nós, professores das metodologias, a gente se chama de facilitador, de mediador da aprendizagem. Fechando aqui, pessoal, eu tenho trabalhado muito, como eu disse lá no começo, com a problematização, aprendizagem baseada em problemas e a espiral construtivista. Não vai dar tempo de eu mostrar tudo que eu trouxe aqui, aliás, eu trago coisa demais, mas eu vou pedir então para a Andressa, para a gente finalizando, eu vou pôr só um vídeo aquele do quebra-cabeças, é só mostrando os meus alunos trabalhando em sala de aula com uma dinâmica que é o do quebra-cabeças, que a gente leva tudo que você quer trabalhar de conceitos, algumas imagens, desconstruído, e eles vão construindo um painel. É o primeiro lá, viu, Andressa? Aí a gente finaliza aqui com essa. Andressa é fera, porque assim, eu nem quis ficar como hoster aqui, como apresentadora. Põe lá, Andressa, vamos ver se vai dar certo. Está aparecendo aí? Está aparecendo. Pode começar. Ainda não começou, Andressa. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Coloque o play. Vocês estão finalizando, pessoal? Dá um feedback aí. Será que estão finalizando? Não iniciou, não, Lili. Não estão visualizando? Eu estou visualizando, olha, pena. Então, vamos parar. Só estou vendo o seu rosto aqui, paradinho. Vocês não conseguiram? conseguimos, acho que vocês não conseguiram ver, né? Não colocou o play? Andresa, eu cliquei no meu, funcionou, tá? Acho que é individual para cada um. Individual. Então, cada um tem que clicar no seu play. Vou pôr de novo. Adorei o seu assessor, Andressa. Agora deu certo. Então, olha, vocês estão visualizando aí?
a gente usando esse espaço sagrado aí, educacional. Eles adoram sentar nesse chão, tá vendo os painéis lá na parede, eles recebem um quebra-cabeça desconstruído, e eles vão construir nesse caso aí, que é atenção primária e saúde, os elementos mais importantes. Eles conversam, melhor, e os painéis saem diferentes, o que é muito legal. Então, assim, eu trouxe essa imagem, tem várias imagens aí mostrando diferentes técnicas, mas o que eu tenho percebido é que os alunos gostam muito dessa técnica do quebra-cabeças aí. Bom, então agora para a gente finalizar, eu acho que eu não estou conseguindo passar, Andressa, só para eu colocar nos últimos slides. Acho que eu só vou colocar aqui, não, é que eu vou colocar você de apresentador e eu estou colocando o link para quem não conseguiu ver o vídeo. Isso. Também. Eu vou disponibilizar, eu tenho um canal no YouTube que eu tenho vários vídeos, tá? Assim, que são vídeos pequenos que eu construo junto com os meus colegas, que eu uso em sala de aula, que eu uso como atividade preparatória, que a gente mesmo vai construindo. Porque uma das coisas que aconteceu comigo desde que eu decidi que eu quero ser uma boa professora, eu tenho feito cursos assim muito diferentes, né, gente? Eu faço curso de Canva, eu faço curso de VideoScribe, de Powtown, eu faço cursos com os meus alunos, normalmente são eles que me ensinam, marco horário com eles e eles me ensinam, porque isso facilita muito a nossa vida. Então, gente, realmente para finalizar, eu trabalho muito com os estudos de caso, aqui tem um caso, essa é a diferença da metodologia da problemização com a PBL, porque a problematização tem várias diferenças, mas uma das mais importantes é que a problematização você parte da realidade, de um caso real, para discutir. No caso do PBL, você constrói a situação, ela é uma situação fictícia, que pode ser real, a gente se aproxima muito da real, eles leem esse caso, grifam os problemas, a gente discute os objetivos de aprendizagem, ele vai pesquisar esses problemas, ele tem uma quinta-feira para fazer isso, ele volta na outra quinta para a discussão. Então, a gente trabalha muito com a espiral construtivista, que é identificar problema, formular explicações, elaborar questões, buscar informações, construir significados e avaliá-los. Isso aqui a gente está fazendo depois do chat GPT, né? Porque ele pesquisa tudo, está tudo pronto ali no chat GPT. Então, a gente, por exemplo, dá a leitura de 2 artigos, pede para ele fazer a leitura, resumir em um parágrafo esses 2 artigos e trazer uma obra de arte para explicar esse parágrafo, esses artigos que ele lê. Ah, gente, é muito legal. Pode ser uma obra de arte, pode ser uma imagem, então ele tem que vir com o texto que ele construiu, o parágrafo, e explicar o que tem a ver essa imagem com o texto. E se houvesse tempo, eu ia dizer para vocês. Então, vem Tarsila do Amaral, vem o Building Bridges, e ele está discutindo saúde coletiva, nesse caso dessa minha disciplina aí, que é de políticas de saúde. Ele traz Tarsila Amaral de novo, ele traz ele mostrando o que ele sentiu daquele artigo e como é que ele se vê. É muito lindo essa imagem aqui, porque ele fala que chegou-se à conclusão, ele refletiu, né, que a partir da análise da microrregião de Minas Gerais, apesar de todos os obstáculos, famílias são atendidas e qualidades de vida são melhoradas, representados pelos buracos na grade, mas algumas pessoas ficam presas nessa barreira e não recebem o devido tratamento, como ilustrado pela folha presa na grade. Então, ele está refletindo, né, gente? Ele está construindo criticidade sobre o que ele está fazendo. E aí tem exemplos que não vai dar tempo. Trabalho com avaliação formativa ou mediadora, que parte do princípio que eu tenho que estar sempre perguntando por que avaliar, o que avaliar e como avaliar. Não uso um único instrumento de avaliação chamado prova-teste. Faço prova-teste no modelo TBL, que é Team Based Learning, baseado em equipes. Tem uma provinha com 4 perguntas, 5 perguntas muito bem elaboradas, e que eles fazem a prova individual, depois fazem ela coletiva e depois discute em grupo, e é fantástico. E a avaliação mediadora, gente, resumindo com Valéria Lima Vernaschi, é você colocar para esse aluno que ele tem conquistas e desafios. Se eu estiver contando para ele só as conquistas, ele não vai sair do lugar.
eu tenho que contar as conquistas, mas eu tenho que contar os desafios dele. Eu tenho que colocar esse aluno em movimento. Isso é avaliação mediadora. Então, todas as minhas aulas têm avaliação, todas têm um produto que eles têm que construir. Então, ele vai construindo 100 pontos durante o curso. O que eu tenho que avaliar? Eu tenho que avaliar hard skills, soft skills, são coisas diferentes. Tem que avaliar as duas, mas são coisas diferentes e tem formas de fazer isso. E obrigado, né, pelas DCNs, porque nós estamos ali em muitos lugares grifados para vocês. Em Programa Permanente de Formação e Desenvolvimento de Docência, deverá incluir a utilização de metodologias de aprendizagem. Está escrito que tem que estar centrado no estudante, olha o protagonismo como sujeito da sua própria aprendizagem, professor como facilitador e mediador desse processo, desenvolver o pensamento crítico, reflexivo e criativo e a capacidade de buscar produzir conhecimento. Gente, eu amo essas DCNs. Tô aqui, ó. Não vou ler tudo, mas vou dizer para vocês que essa DCN é metodologias ativas, é construtivismo. Aqui tem algumas coisas que não vai dar tempo e eu vou... gente, só isso aqui, Natália preparou para mim, olha. Recursos tecnológicos, eles brotam. Recurso tecnológico é uma coisa, tecnologia é outra, linha de pensamento é outra, são coisas diferentes. Nós falamos muito da linha de pensamento aqui, joguei algumas técnicas, falei de alguns métodos, e existem os recursos tecnológicos. A querida Natália fez para mim um trabalho super legal. Quais os que a gente pode estar usando, principalmente Mentimeter, Kahoot, QuickDraw, qual que é o site que encontra, qual que é a descrição, qual que é os principais usos. Então, eu vou escolhendo, né, dentre esse mar de recursos tecnológicos que essa maravilhosa mulher foi resumindo aí para mim, e a gente vai vendo que são N, né, dentro dessa referência que nós trabalhamos, né, Natália, mais de 50, né, os 50 e poucos recursos tecnológicos disponíveis aí para a gente. Então, pessoal, para finalizar, eu finalizo com Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar possibilidades para a sua própria produção, a sua construção. E ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo, retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Sou muito grata por várias pessoas que estão atualmente comigo, principalmente o grupo da Abeno. Muito obrigada, Daniela, que eu estou super feliz, assim, é um local de aprendizagem sempre, né, forever. E vou fechar com a minha querida Cora Coralina. Ela não é mineira, ela é goiana, mas ela faz fronteira com Minas. Eu amo essa mulher, gente. Essa mulher, ela tem, assim, o sentimento do construtivismo com ela. E despeço com ela de vocês. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve. Olha a nossa relação com os nossos alunos, hein? Palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Será que eu estou tendo um vínculo afetivo com o meu aluno que não é fake, mas que dá espaço para ele se sentir, se colocar, porque esse espaço, gente, ele tem que ser protegido, esse espaço da sala de aula, ele tem que ser protegido, tem que ser acolhedor, tem que ser bonito, tem que ser divertido. E isso não é coisa do outro mundo, não. É o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que troca o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. Gente, muito obrigada. Desculpe aí ter estendido, mas se houver tempo, eu estou à disposição. Eu não sei como é que tá, Andressa, para dúvidas, perguntas e responder algumas questões aí. Liane, muito obrigada. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, ou ainda acho que a gente pode ainda finalizar. Foram muitas coisas, muitas reflexões, tanta coisa boa que você falou e vontade de fazer outro SIG, talvez, quem sabe. A gente pode, ou uma oficina, falar com a Dani, porque são muitas coisas, realmente são muitas metodologias, tem toda essa individualidade que você falou. Aqui, como você falou, um público que já tem uma experiência, né? Esse público que está aqui sempre compartilhando.
E tudo que você colocou aqui para a gente hoje, eu acho que engrandece todos os cursos. As diretrizes estão aí, né? Então a gente tem realmente que se preparar, eu acho que é uma coisa indispensável. E eu acho que se alguém tiver alguma pergunta, ainda dá tempo. Eu quero perguntar. Deixa eu voltar aqui. Acho que a gente pode Diga, tirar a tela de apresentação, né? Tiro. Deixa eu pegar. Peraí, hoje eu vou pegar a apresentação para você. Marco, quer perguntar? Eu quero. Liliane, eu fico pensando, depois que a gente começa a estudar a parte da educação, não só o odonto, mas os cursos de saúde, vão muito no que você falou hoje, né? Copiar é muito fácil. Você imitar o que você aprendeu, imitar o jeito que o seu professor fazia. E eu acho que a impressão que eu tenho é que na maioria das vezes é isso que acontece. Na maior parte dos cursos, na maior parte das aulas, a gente reproduz o que a gente fez, o que a gente viu, o que a gente viveu. Mas daí, eu queria saber a sua opinião. O que eu sinto é que quando eu comecei a trabalhar com metodologia ativa, comecei a estudar e ver isso, ela acaba respondendo uma coisa que eu via quando eu era aluno e que eu escutava meus alunos quando eu comecei na aula, que era assim, às vezes saía de uma aula, ou durante a aula, por que eu estou vendo isso? Aham. A pessoa não via sentido em fazer aquilo, né? Por exemplo, por que eu estou tendo sala de anatomia? Por que eu estou tendo sala de histologia? Por que eu estou tendo a sala de saúde coletiva se a pessoa não se enxergava, não via aquilo? E quando você trabalha do jeito que você falou hoje, essa pergunta não acontece no final da aula. Sim. E o aluno sai com uma outra mentalidade, né? Eu queria saber o que você pensa sobre isso, né? Olha, Marco, eu acho que nós somos filhos do método transmissivo, todos nós, né? E continuamos sendo, porque ainda é hegemônico o método transmissivo, principalmente no curso de odontologia. E vários professores que vêm fazer o curso comigo falam assim: Liliane, mas você dá aula de odontogeriatria, de saúde coletiva, é fácil usar metodologias ativas. Quero ver você vir ensinar técnica cirúrgica. Eu falo, então vem, porque eu mando até o homem para a lua. Lógico que nós vamos ter que pensar qual é o método, qual é a técnica, tecnologia mais adequada para o seu trabalho. Mas eu volto a dizer, é o que o Marco está me perguntando. O que eu quero? Eu quero que esse aluno veja sentido. Eu tenho que transformar essa aula numa aula que há sentido para ele. Então, que eu tenho que olhar para esse conteúdo e perguntar onde é que liga com ele, porque liga. Tem um lugar que liga com ele, que ele vai entender porque ele tem que aprender. Eu tenho, assim, muito orgulho de dizer para vocês que quando eu fiquei 2 anos fora no pós-doutorado, eu voltei, a gente ganha uns presentes, né? Aí, uns castigos, assim, castigos. Aí eles falaram, Liliane, agora você vai dar essa disciplina de ergonomia e qualidade de vida, que ninguém gosta disso, o aluno não gosta, ninguém gosta, e caiu no meu colo. Gente, é como diz uma colega minha, que eu sou fênix, assim, eu renasço das cinzas e eu faço uma loucura, mas é essa a ideia de olhar mesmo, de olhar para esse tema, de olhar para esse conteúdo e perguntar onde é que faz sentido. Então, hoje é uma das disciplinas assim mais elogiadas lá dentro do começo, porque a gente, na grade, pediu para jogá-la para segundo período e não para quinto período, onde ela era dada, porque o aluno ele tem que ter essa noção da ergonomia e da qualidade de vida no trabalho antes dele ir para a clínica. E aí eu dou aulas práticas na clínica, desde conversar com ele assim, como é que você vai receber o seu paciente? Mostra aí para mim. Como é que você vai atender? Lá na clínica, como é que você vai atender? Só nós, eu faço duplas, né? E falo, como é que você vai receber? Eu tenho um protocolo ergonômico para que ele tem que fazer lá dentro da clínica. Mas essa primeira pergunta, ele fala, como assim, professora? Eu falo em todos os sentidos. Desde como você vai falar para ele bom dia, boa tarde, e como que você vai deixar esse equipamento para recebê-lo. Aí ele começa a refletir, né? Assim, porque eu falo, olha que ele vai tropeçar nessas mangueiras. Você vai deixar essa cadeira nessa posição? E se ele for um idoso?
Então, a gente estuda uma coisa que vai fazendo sentido para ele. Então, eles adoram essa aula que eles refletem sobre. Eu dou as perguntas, ó, tem que fazer isso, eu vou passando. Vou passando com meus monitores, hein, gente, que eu não ando sozinha. Eu não dou conta de 48 alunos sozinha, né? Então, eu trabalho com monitores do semestre passado vêm, me ajudam nessa clínica também. Então, é muito legal. Eu tenho sido muito feliz, viu, Marco, assim, nessa persistência de que a gente está no caminho certo. Não sei se eu respondi, Marco, o que você acha? Sim, sim, professora, muito obrigado. E uma coisa que você falou, Liliane, que eu acho que é bem importante também, é justamente com relação à individualidade daquele aluno, né? Então, quando você falou no começo, quando você pergunta para ele quais são os gostos dele, né? E a gente vai descobrindo que tem aluno que gosta de uma certa metodologia, ou melhor, ele se adapta melhor àquela metodologia, e aquela motivação vem porque a gente tem uma cartela grande das metodologias. O que a gente não tem no tradicional, que é uma opção e é aquela, né? Então, eu acho que as metodologias permitem isso também, essa dinâmica, essa personalização de você conseguir abranger dar mais impacto, né, nessa turma, de uma forma mais personalizada. E isso faz toda a diferença também. Eu não consigo trabalhar com 48 de forma personalizada, de forma a ouvi-los, né? Não, sim, claro, é também difícil. Tem funcionado muito bem essa divisão que eu falei para vocês. 2 professores para a disciplina, divide no meio, nós fazemos o planejamento juntos, o que acontece numa turma acontece na outra, lógico, com as especificidades de cada professor, mas é muito tranquilo, assim, nós temos sido muito felizes, porque o feedback tem sido muito positivo. É claro, gente, que tem críticas também, e essas críticas a gente vai nos fortalecendo no sentido de melhorando naqueles pontos que estão sendo apontados para nós, né? Mas eu tenho gostado muito de estar nesse lugar. É isso. Estou bem feliz aqui nesse lugar. Finalizar, Dani? Vou passar a palavra para a nossa presidente, a Beno. Gostaria de agradecer, Liliane, a sua presença. Foi ótimo tê-la aqui conosco, aprender um pouquinho contigo, com a sua experiência. E passo a palavra para a Dani para finalizar o nosso encontro. Obrigada, Natália, por todo o seu suporte com a gente. E nós felizes, né, também aqui nesse lugar, viu, Lili? É bem como você coloca, assim, é desafiador, é ainda novo, né? Mas é possível em todas as disciplinas, né? Acho que como a gente tem agora com as DCN esse desafio de articular teoria e prática, então eu vejo que a reflexão ela pode ser despertada, né? com diferentes conteúdos, e agora, principalmente, com a articulação desses conteúdos, né? Porque vamos ensinar por agravos. Então, esse casamento do tema da nossa próxima reunião da Beno, deixa eu já divulgar aqui, 9 a 12 de julho, em Belo Horizonte, na UFMG, vamos tratar da articulação, né, dos conteúdos no tema central. E as metodologias, elas vêm trazendo aí esse amálgama, né? Um casamento perfeito com a articulação dos conteúdos e as metodologias ativas. Também o trabalho em equipe de professores, o que é uma novidade, até para as instituições, é um convite a entender que mesmo estando 2 na mesma carga horária, tem que contar a carga horária cheia para os 2, né? Porque isso não acontece. Não sei como vocês estão fazendo em Uberlândia. Foi quando houve a mudança curricular, né? Foi antes da pandemia isso, ainda no presencial, nós discutimos, conversamos, lá nós somos 3 professores que usam as metodologias ativas e conta como carga cheia para nós. Então, nós estamos conseguindo isso. Então, são 2 professores na disciplina. E aí fica bem mais fácil. Agora, a disciplina de ergonomia, eu não consegui
uma divisão ainda de carga horária. Então, eu estou sozinha com os meus convidados, né? Porque eu trabalho multiprofissionalmente nessa disciplina. Mas tem dado muito certo, assim. Também tenho conseguido, porque eu trabalho com as comunidades de aprendizagem. Então, dá certo. Eu convido aí vocês, se vocês quiserem vir vivenciar, vou ter o maior prazer. Já aconteceu isso quando eu estava lá na UFES, que alguns colegas meus do pós-doutorado vieram assistir às aulas, teve alguns que passaram em concurso, eu fiquei super feliz, assim, tem acontecido muito isso. Humildemente eu digo para vocês, assim, isso para mim é também um termômetro muito bom, assim, de professores que estão vindo fazer o curso de metodologias ativas e estão passando em concurso. Então, isso para mim é muito, muito interessante, porque é uma vivência, o curso que eu dou é uma vivência em metodologias ativas. Então, ele é gratuito, ele é dado ali pela universidade, e só para contar, né, Dani, que eu acho que é legal, eu consegui, vou ficar um ano, o ano que vem na UFSC novamente, e vou fazer mais um ano de aplicação de metodologias ativas e estudar, porque eu não tenho tempo nem para estudar, gente, nem para publicar. Vou dizer para vocês, assim, tem tempo para dar aula, eu tenho 20 horas de aula. É uma coisa assim que não dá para você estudar e publicar, só realmente ir fazendo, né? Então, agora o ano que vem eu vou conseguir, porque eu preciso pôr as minhas experiências nas publicações. Então, estarei aí, Dani. Me espere aí que eu vou estar de novo na UFSC em 2024. Isso aí, vamos receber todos os interessados em aprender metodologia ativa. Venham Maiar aqui com a gente. Maiar no mar, à beira-mar, né, Lili? Maravilhoso. Então, parabéns, Natália, obrigada, Lili. E, bom, seguimos, acho que esse assunto é interminável, a gente pode retornar com certeza. Tá? E teremos o ano que vem aqui e a Beno com mais Maé também, com certeza. Um abração, então, a todos, um abração, Lili, e até a próxima, Sig, com Barry Queen, né, da Inglaterra. Já temos a data? Se eu não me engano, a primeira semana de novembro, Dani, a gente vai fazer o folder e divulgar. Provavelmente Barry na primeira semana. O horário vai mudar um pouquinho, porque é por causa do fuso. Então, a gente vai fazer um pouquinho mais cedo. Certo. Mas já fiquem atentos, todos que estão conosco aqui. Um abração. Obrigada, gente. Obrigada, Nath, Natália, Andressa, Dani. Muito obrigada. Gente. Boa noite, bom descanso, minha gente. Tchau, Tchau, tchau.